Mi-Dragon System, capítulo 211, Escorpião Sicário. Por quilômetros e mais quilômetros, tudo que podia ser visto era areia amarela dourada. O sol brilhava forte e o ar parecia seco. Cavalgando em cima de Noir estavam Rai e Randim. No final, os dois foram os únicos que viajaram para o deserto em busca do escorpião sicário. Randim perguntou várias vezes se Rai tinha certeza de que não precisava trazer mais ninguém. Ele descreveu com extremo realismo e frenéticos detalhes o quão feroz a besta era, mas Rai insistiu que ele e Randim seriam o suficiente, contanto que não encontrassem nenhuma criatura de super nível. Depois de muito debate, Randim decidiu confiar em Rai e os dois seguiram para o deserto. Agora, entretanto, Randim estava reconsiderando seriamente se ele deveria ter realmente vindo. Sentado em cima de Noir com toda a sua armadura pesada e seu confiável machado de batalha nas costas, o pequeno anão estava lutando seriamente contra o calor. O homem estava suando baldes. Rai não teve nenhum problema, pois ele estava usando seu atributo gelo não apenas para se manter frio, mas também Noir. Claro, Rai era capaz de usar essa habilidade no anão, mas, nesse meio tempo que estavam cavalgando, Randim tinha feito muitas perguntas e Rai estava ficando cansado disso. Antes de partirem em sua jornada, Rai usou sua habilidade vazio espacial na frente de Randim. Isso foi um grande erro. Randim não parava de perguntar a Rai como funcionava e como era possível que ele pudesse fazer tal coisa. Randim também não parava de perguntar sobre o que aconteceu com Noir quando ela foi invocada. Rai sabia que se continuasse mostrando mais habilidades a Randim, ele nunca pararia com essa tagarelagem insana e, pela primeira vez, o calor estava mantendo Randim em silêncio. O deserto era difícil de trilhar, mas com um mapa comprado por um dos mercadores e um cristal de localização, eles foram capazes de navegar pelo deserto sem se perder. Mesmo que a maior parte parecesse igual. O cristal de localização emparelhado com o mapa indicaria onde eles estavam no mapa. Contanto que não perdessem o cristal, eles saberiam onde estavam. De repente, Randim começou a se levantar quando avistou algo à frente. "Garoto, deixe eu ver o mapa rapidão", disse Randim. "Como eu pensei, este é o local." Rai olhou para onde eles estavam, mas para ele parecia com qualquer outra parte do deserto. Só um monte de areia com algumas pedras aqui e ali. Então, quando Noir deu mais um passo, o chão começou a tremer. "Tire a besta para longe daqui agora", Randim gritou. "A menos que você queira que ela morra, os ferrões daquela coisa são venenosos." Randim e Rai pularam rapidamente de Noir antes de Rai desinvocar ela. O tremor continuou. Lentamente, uma pequena colina de areia estava começando a surgir na frente deles. Randim preparou seu machado e começou a atacar em direção à colina, o que foi inesperado para Rai. Quando Randim pediu para ser levado junto com Rai, ele nunca pensou que Randim seria o tipo de lutador, afinal seu trabalho principal era ferreiro. A areia havia caído no chão para revelar um grande escorpião vermelho com um ferrão tão grande quanto o próprio corpo. "Esta é a vingança por perturbar o rango que eu estava comendo daquela vez", Randim gritou enquanto balançava seu machado na direção da besta. As bestas conseguiram levantar uma de suas pinças para bloquear o ataque, mas o ataque de Randim foi forte. Ele havia perfurado a pele dura do escorpião e conseguiu enfincar a boca do machado a alguns centímetros de profundidade. Enquanto assistia Randim, Rai percebeu que Randim não havia usado nenhum ki em seu ataque. O que significa que seu ataque foi pura força bruta. Foi impressionante para Rai e ele ficou surpreso com a quantidade de força que o homenzinho tinha. O escorpião então disparou seu ferrão de cima para baixo em Randim. No entanto, Randim conseguiu puxar seu machado da pinça do escorpião e saltou para trás evitando o ataque. Com a cauda do escorpião à sua frente, Randim balançou o mais forte que pôde para acertar o ferrão do escorpião. O golpe só conseguiu passar pela metade antes que o escorpião puxasse o ferrão. "O que você está esperando?", Randim gritou. "Achei que você fosse me ajudar. Você não era para ser forte."
Randin continuou a se esforçar na luta contra a besta 1 contra 1, enquanto Rai caminhou lentamente até a besta. Depois de pouco tempo, Rai estava finalmente ao lado de Randin. O escorpião mais uma vez lançou seu ferrão, mas desta vez no novo alvo, Rai. Moleque, cuidado! Quando o ferrão desceu, Rai estendeu as mãos e agarrou a ponta do ferrão com os dois braços, deixando a ponta do ferrão a centímetros de seu rosto. Que pirralho lunático! Randin gritou. O escorpião tentou mover sua pinça e, ao fazê-lo, Rai agarrou a pinça com mais força. Eventualmente ele arrancou o ferrão da cauda do escorpião. O escorpião sentiu que Rai era uma criatura mais forte e começou a se enterrar na areia. Rápido, se ele entrar na areia, nem revirando todo o deserto de ponta cabeça vai dar para encontrar, explicou Randin. Rai então colocou as duas mãos no chão e lançou prisão de gelo. Uma trilha de gelo envolveu rapidamente as pernas do escorpião, congelando-o no lugar. Bola de gelo. Rai então continuou a atirar bolas de gelo enquanto caminhava até o escorpião, mas quando Rai conseguiu se aproximar bastante, ele usou suas duas pinças para tentar esmagar Rai de ambos os lados. Desta vez, Rai usou o ki das pernas para se impulsionar para frente, evitando ser esmagado pelas garras, e cravou o punho na cabeça do escorpião. Parece que você pôde fazer algo, afinal, disse Randin. Felizmente para Rai, desta vez o sistema não levou o cristal da besta. Mesmo que Rai precisasse de cristais de besta de nível avançado para evoluir, um cristal não faria muita diferença. Criar uma armadura para Noir aumentaria o seu poder de batalha mais do que ele próprio se alimentar com ele. Randin correu rapidamente até o escorpião caído e descobriu o lugar exato em que o cristal da besta estava localizado, então não demorou muito para procurá-lo. Agora vamos fazer uma armadura de besta, disse Randin com um sorriso. Mi-Dragon System, capítulo 212, Segredo da Guilda das Trevas. Depois de matar o escorpião sicário, Rai explorou rapidamente a área para ver se havia mais bestas de nível avançado. Infelizmente para ele, sua sorte não foi tão boa. As bestas de nível mais alto que ele podia ver ao seu redor eram de nível intermediário. Embora ele pudesse derrotá-los e ganhar algumas moedas, havia coisas mais importantes a fazer agora. Usando Noir, Randin e Rai foram capazes de voltar para a academia com bastante rapidez. Noir não só ficou maior após sua evolução, mas também mais rápida. Não houve muitas melhorias em termos de força e ela não tinha nenhuma habilidade ou propriedade especial como outras bestas, mas Rai esperava que o cristal da besta do escorpião sicário fosse capaz de mudar isso. Depois de cavalgar em Noir por cerca de 3 horas, eles finalmente conseguiram voltar para a cidade de Avrion. Já era noite agora, mas os guardas reconheceram Noir imediatamente e abriram os portões para deixá-la entrar. Em toda a viagem de volta, Randin não conseguia parar de olhar para o cristal de besta que haviam obtido. Rai achava que Randin era um homem estranho, mas alguém que ele achava difícil não gostar. Eles continuaram a percorrer a cidade até que finalmente chegaram à Academia Avrion. Livia estava esperando na frente com um cavaleiro negro como guarda. Rai a havia informado de antemão que voltaria em breve e que a missão foi um sucesso. Está tudo preparado? Perguntou Rai. Sim, a área do ferreiro foi limpa e todas as ferramentas que Randin pediu estão lá dentro, respondeu Livia. Então, quando Rai estava prestes a invocar Noir, Randin o interrompeu. Espere, garoto, antes de entrarmos, há algo que preciso dela. Randin então caminhou até Noir e puxou uma pequena lâmina. Não quero fazer mal a você, mas preciso de um pouco do seu sangue, disse Randin enquanto pegava a lâmina e a colocava contra a perna dela. Randin olhou para Noir para ver se ela permitiria, e como se os dois estivessem conversando algum tipo de código secreto, Randin fez um pequeno corte na perna de Noir e colocou o sangue dentro de uma bolsa de couro. Pronto, agora ela está livre para ir, disse Randin. Os três entraram e começaram a assistir Randin fazer seu trabalho. Randin puxou um pequeno dispositivo observação microscópica e começou a inspecionar o cristal da besta.
Depois de alguns minutos olhando para a pedra, Randin pegou um grande pedaço de papel e começou a fazer um desenho. Finalmente, ele terminou de desenhar no pedaço de papel e se aproximou de Slivia e Rai. Não sei se é isso que você esperava, mas é melhor se a pedra for usada para fazer um tipo de garra, disse Randin enquanto mostrava o pedaço de papel a Slivia e Rai. O pedaço de papel mostrava um desenho detalhado de Noir. Em suas pernas havia objetos metálicos que iam até o joelho, mas cobriam seus dedos e garras. Os aparatos metálicos não apenas protegerão sua melhor arma de ser ferida, as garras, como não vai atrapalhar sua velocidade, mas também vai ser capaz de produzir o mesmo tipo de veneno que o escorpião produziu, explicou Randin. É perfeito, disse Rai. Antes de começar, há algum pedido especial? Rai pensou um pouco até encontrar uma resposta. Você se importa em tingir a armadura em preto e vermelho? Perguntou Rai. Sem problemas. Randin explicou que o processo demoraria alguns dias para ser concluído. Era bastante complicado em comparação com a armadura de bestas feitas para humanos. O cristal da besta seria derretido. Então o sangue de Noir seria adicionado. Eles precisariam esperar alguns dias para que o sangue sincronizasse com o cristal da besta. Era difícil dizer apenas a olho nu quando esse processo estaria completo, e apenas alguém com experiência como Randin seria capaz de dizer. Uma vez que o sangue e o cristal da besta foram sincronizados, só então o metal liquefeito pode ser adicionado à mistura. Se for adicionado muito cedo, o cristal da besta seria desperdiçado. Slivia e Rai decidiram deixar Randin com seus deveres para não distraí-lo. Estava ficando tarde e era hora de descansar durante a noite. No dia seguinte, Rai pediu para se encontrar com Circa e Wilfred. Ele esperava discutir com eles uma maneira de encontrar bestas de nível avançado mais facilmente. Dentro de uma das salas de reuniões, os três estavam sentados a uma mesa. Sabia que eu nunca pensei que chegaria o dia em que você estaria nos comandando. Disse Circa. Por favor, eu não estou no comando de vocês. Vocês tomam suas próprias decisões, eu sou apenas alguém que está supervisionando tudo. Rai respondeu. Parece que você é algum tipo de deus, disse Wilfred rindo. Você tem alguma informação sobre o meu pedido? Perguntou Rai. Receio que não sejam boas notícias, respondeu Wilfred. O reino Aluri não é conhecido por ter bestas fortes, mas mesmo assim, estar nas fronteiras da Praga das Sombras fez com que a maioria das bestas fugisse e embaixo da academia. Sim, nós também achamos que seria uma boa ideia, já que sempre houve perigos que se escondem sob a academia. No entanto, quando exploramos a área, não havia um único animal vivo, tudo que restou foi uma pilha de ossos. O que você quer dizer? Parece que a Guilda das Trevas tinha algo lá embaixo que era forte demais para eles controlarem, disse Circa. Pela nossa investigação, parece que ele saiu do controle e matou seus próprios donos, então começou a comer tudo que estava vivo lá embaixo. Alguma pista de qual nível ele está? Perguntou Rai. Encontramos os ossos do que parecia ser uma cobra babosa. Circa respondeu. Isso significava que a besta tinha que estar acima do nível rei, talvez até mais. Rai não tinha certeza de como a cobra babosa em si era classificada, mas sabia que os minotauros estavam no nível rei, mas a cobra babosa era muito mais poderosa. O que significa que era possível que as cobras babosa estivessem no super nível e se algo fosse capaz de matá-las, poderia ser ainda mais forte. A besta ainda está no subsolo. Embora não temos muita certeza, encontramos um novo túnel que aparece no oeste para a cidade que se conectava ao subsolo daqui. Nós o selamos, mas não temos ideia se foram as bestas ou outra coisa que fez ele. Rai não pôde deixar de pensar no que a Guilda das Trevas estava escondendo no subsolo. Mi-Dragon System, capítulo 213, equipamento de combinação. Pelos próximos dias, enquanto Randin estava ocupado criando o equipamento de besta para Noir, Rai decidiu que seria melhor ele ir para os campos de caça próximos. Embora os cavaleiros não tivessem encontrado nada, ainda havia a chance de eles terem perdido algo.
Rai aventurou-se em cada área em um dia diferente, a floresta de insetos, depois o pântano e assim por diante. Embora Rai não tenha descoberto nenhum animal de nível avançado, enquanto Rai foi para o pântano, ele descobriu muitos ossos de animais mortos que foram deixados lá. O pântano também estava cheio de muito menos bestas do que antes. Isso é causado pela mesma besta que estava abaixo de Avion, eu me pergunto. Embora não houvesse como provar, os sinais mostravam sempre as mesmas coisas. Quase todo pedacinho de carne da besta foi comido de forma limpa, deixando apenas os ossos. Parecia que depois que a besta tinha comido todas as criaturas abaixo, ela começou a ficar com fome e decidiu sair. Depois de não ter sorte em encontrar bestas de nível avançado ou qualquer coisa superior, Rai decidiu voltar para Avion. No entanto, nem todas as notícias eram ruins, já que Randin havia anunciado que o equipamento de besta para Noir finalmente havia terminado de ser feito. Quando Rai chegou à área do ferreiro, ficou surpreso com o que pôde ver. Randin entregou a Rai uma das garras que ele havia feito. O design era parecido com seu desenho e também tinha uma pintura de preto e vermelho que ele pediu. Na verdade, Randin até conseguiu colocar o símbolo do asas carmesim na lateral da garra. Mas havia apenas uma coisa. Não é muito pequeno? Rai perguntou levantando uma das garras metálicas. Randin começou a rir. É só esperar para ver, isso é especial. Os dois se dirigiram para a área de treinamento externa e Rai começou a convocar Noir. Randin carregou todas as 4 garras agrupadas entre seus braços e caminhou na direção dela. O que há de errado no cérebro desse anão? Rai pensou. Randin então colocou uma das garras em cima de uma das pernas de Noir e a garra de ferro começou a brilhar. Em seguida, deixou sua mão e começou a se deformar em torno da perna de Noir e então começou a desaparecer. Randin fez isso com cada perna até que acontecesse o mesmo com todas as partes do equipamento. Aposto que você nunca viu isso antes, disse Randin com um sorriso presunçoso no rosto. Por que motivo isso aconteceu? Perguntou Rai. É muito simples na verdade, e pode até ser feito com equipamento de besta moldados para humanos, mas por alguma razão, parece que os humanos ainda não descobriram isso. Randin explicou. É necessário que alguém misture seu próprio sangue com o cristal da besta antes de criar o equipamento. Então, quando o usuário toca o equipamento especialmente projetado, ele se torna uma parte de seu próprio corpo e eles podem retirar o equipamento e levá-lo de volta sempre que eles querem. A única desvantagem disso é que, uma vez que o processo tenha sido concluído, apenas aquele cujo sangue foi misturado pode ser o usuário do equipamento. Esta foi uma informação útil para Rai e para os membros do seu grupo, os ajudaria significativamente em lutas no futuro. Não havia necessidade de seu exército carregar armaduras pesadas e também havia o elemento surpresa. O nível de equipamento que eles tinham não seria mostrado até que eles precisassem entrar em combate. Informações como essa eram capazes de tornar um reino várias vezes mais forte, mas um anãozinho como esse tinha acabado de lhe dizer isso como se não fosse grande coisa. Ficou claro que Randin tinha um vasto conhecimento, e que Rai o acolheria em seu grupo alegremente. Bem, agora que meu trabalho está feito aqui, acho que é hora de dar o fora, disse Randin enquanto se afastava. Espera! Rai gritou. Quero que você se torne parte dos asas carmesim. Embora Rai não pudesse ver Randin que estava de costas para ele, mas Randin tinha um sorriso no rosto. Oh, e por que eu iria querer fazer isso? Perguntou Randin. Em troca de ser o ferreiro do Asas Carmesim, eu concederei a você qualquer desejo que você tiver. Você quer voltar para o seu continente ou encontrar seus homens? Rai disse. Ficarei feliz em ajudá-lo em sua busca. Randin ficou parado como se estivesse pensando por um momento, mas a verdade é que Randin já havia se decidido. Ele tinha pedido para viajar com Rai naquele dia porque ele podia ver o quão impressionante a Avion era. A única coisa que ele queria saber era como era seu líder. Depois de conhecer Rai e vê-lo no deserto, ele pensou que poderia confiar neste homem para ser seu líder.
Os anões tinham a tendência de trabalhar apenas para aqueles que eram mais fortes do que eles, e Rai provou isso a ele. É um acordo então, disse Randin, enquanto se aproximava e apertava a mão de Rai. Randin agora fazia parte do Asas Carmesim, então Rai decidiu oferecer um contrato a Randin. Rai explicou que Randin foi capaz de recusar este contrato se quisesse ainda trabalhar como ferreiro aqui, mas Randin ficou feliz em assinar o contrato. Antes de deixar a cidade e se teletransportar de volta para a cidade de Kelberg, Rai foi visitar seu local favorito: o telhado dos dormitórios. Olhando por cima do parapeito, Rai pôde ver construções sendo feitas em todos os lugares da cidade. A cidade estava se desenvolvendo rapidamente agora que abria suas portas para outras cidades e vilas, até mesmo um salão da guilda administrada pelo reino estava sendo construída para que aventureiros pudessem ir e vir completando missões, mas com isso corria o risco de pessoas se infiltrarem na cidade, mas Rai iria largar todos esses detalhes para Slivia e os outros. O próprio Rai tinha outros assuntos importantes para tratar. Era hora de ele se preparar para seu duelo com o Homem-Demônio. Mi-Dragon System, capítulo 214, não qualquer pessoa. Durante a semana passada, enquanto Rai estava ocupado em Avril, Gary e Jack continuaram a fazer missões com um novo grupo que haviam encontrado. Acontece que Mickey era o líder do pequeno grêmio chamado Lago Sereno e eles tinham um total de 5 membros em seu grêmio. Eva, a pequena arqueira, era a segunda no comando. Enquanto Gary e Jack permaneceram como Rank F, era impossível para eles completar as missões de nível superior, então eles decidiram continuar ajudando o Grêmio Lago Sereno. Depois de completar missão após missão, finalmente, Gary e Jack foram capazes de aumentar seus ranks. Suas etiquetas eram agora de uma cor roxa escura e tinham a letra D escrita nela. No entanto, embora algumas das missões que eles completaram fossem missões da guilda, eles não tinham recebido nenhum ponto pelo Grêmio Asas Carmesim. Isso acontecia porque a maioria dos membros do grupo fazia parte de um grêmio diferente e todos os pontos iam para eles. Significando que o Asas Carmesim permaneceram como um grêmio Rank F. Eles também conseguiram ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Já não dormiam na estalagem mais barata e arranjavam comida sempre que quisessem. Eles ainda não eram ricos segundo nenhum padrão, mas não precisavam se preocupar em como pagar comida ou onde dormir. Finalmente, havia chegado o dia em que as pessoas haviam combinado que se encontrariam no portão norte da cidade de Kelberg. De lá, eles iriam viajar para uma área de caça próxima para Rai encarar seu duelo. Quando Gary e Jack chegaram ao portão, eles puderam ver a figura alta de Lenny à distância. Ele vestia seu manto comprido simples, como sempre, e não usava armadura. O homem parecia mais um mago do que um ex-cavaleiro. Onde está Rai? Lenny perguntou. Ele nos disse para mandar uma mensagem assim que todos estivessem reunidos e ele iria aparecer, respondeu Gary. Aparecer? Você descobrirá em um momento. Eles continuaram a esperar e a próxima pessoa que chegou rapidamente foi Ark. Gary e Jack pensaram que havia uma boa chance de Ark não vir. No entanto, Ark parecia uma pessoa completamente diferente de antes. Ele não usava mais sua armadura lustrosa e brilhante. Agora ele usava camisa e calça simples e tudo o que tinha na cintura era um único florete de esgrima. Você está diferente, disse Gary. Bem-vindo ao clube, Lenny aplaudiu. Eu decidi deixar tudo para trás que me lembra do anjo celeste. Cada vez que eu olhava para aquele equipamento me fazia sentir mal, disse Ark. E, finalmente, a última pessoa a chegar foi Lily com Berg ao seu lado. Ao sair do portão, ela tinha uma expressão determinada no rosto. Era de alguém que carregava muito peso nos ombros, uma cidade inteira na verdade. Você conseguiu contratar alguém? Lenny perguntou. Embora sejamos todos fortes, não podemos fazer nada se um exército quiser nos atacar. Infelizmente, parece que o anjo celeste espalhou rumores para os outros grêmios e aventureiros. Lily respondeu. Mesmo pagando o dobro do preço por um trabalho como esse, só encontrei um grêmio que quisesse nos ajudar. E eles são.
Gary perguntou. Eles estão vindo agora. Alguns momentos depois, todos os membros do Grêmio Lago Sereno saíram andando. Vocês. Eve disse enquanto apontava para Gary. O que você está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Vocês já se conhecem. Isso é ótimo, Lily disse sorrindo. Apesar dos perigos da missão, o Grêmio Lago Sereno decidiu aceitar porque seu grêmio era formado principalmente de arqueiros. Seus papéis não estavam na linha de frente. Se algo acontecesse, eles estavam confiantes em sua fuga. Enquanto Eve olhava para o grupo na frente dela um por um, ela não pôde deixar de notar que eles estavam cercados por pessoas incríveis. Ei, você viu quem está aqui? Eve sussurrou para Mickey. Aquele é Ark, o famoso aventureiro do Anjo Celeste, e eu não sabia que a filha do prefeito estava envolvida nisso. Não admira que o pagamento fosse tão alto. Verdade, Mickey disse. Parece que essa missão pode ser mais importante do que pensamos inicialmente. Mesmo aqueles dois aventureiros esquisitos e extremamente fortes estão aqui e aquele homem gigante também não parece fraco. Você acha que é verdade então sobre o envolvimento da Praga das Sombras? Eve perguntou. Mas antes que Mickey pudesse responder, Lily notou os dois cochichando. Suponho que seja justo que vocês saibam no que se meteram, Lily disse. Depois de ouvir o que essa missão diz respeito, você deve decidir se deseja continuar com ela ou não. Mickey e Eve concordaram. A descrição declarou que esta é uma missão de escolta, Lily explicou. Mas não é simples. Devemos escoltar um homem que vai ter um duelo com um demônio. Embora o duelo seja para acontecer 1 contra 1, não podemos garantir que isso acontecerá. Há uma chance de uma emboscada. Então diga, você ainda deseja se juntar a nós? Demônios eram bem conhecidos entre as pessoas comuns, mas apenas como um mito. Muitos não tinham visto um homem possuído por um deus ou algum tipo de espírito, e Eva e Mickey tinham ouvido falar dos rumores do demônio matando um aventureiro Ranca, e isso os fez hesitar um pouco. Mas quando Eve e Mickey olharam para Jack e Gary, eles sentiram que com esses dois eles podiam fazer qualquer coisa. Nós aceitamos, Mickey disse. Presumo que um de vocês duelará com o homem-demônio? Mickey disse enquanto olhava para Jack, Gary e Ark. Na verdade, a pessoa que vai lutar ainda não está aqui, Gary disse. Esqueci completamente de mandar uma mensagem para ele. Gary então enviou uma mensagem para Rai e depois de esperar 30 segundos, um círculo mágico ao lado de Gary apareceu. Ele começou a brilhar em um branco brilhante e lentamente uma figura humana começou a se formar, até que Rai apareceu. O que? É apenas um menino, Eve disse, esperando que o que aparecesse fosse um homem tão musculoso e alto quanto Lenny ou Jack. Cuidado com o que você diz sobre ele, Jack disse. Esse menino é nosso chefe. Mi-Dragon System. Capítulo 215. Não se mova. Ouvir Jack dizer as palavras chefe só poderia significar uma coisa. Que a pessoa que Eve tinha acabado de chamar de menino era o líder do Grêmio. Mickey e Eve notaram rapidamente que, assim como Jack e Gary, Rai também tinha uma etiqueta Rank F. Enquanto Eve e Mickey estavam ocupados pensando em quem era Rai, Lily e Lenny ficaram sem palavras com o que tinham acabado de ver. Rai apareceu do nada. Não era uma habilidade como os passos da sombra que os cavaleiros faixa preta usavam para se mover, era claramente um feitiço mágico. As razões pelas quais Lenny e Lily ficaram mais chocados com isso foi porque ambos sabiam muito sobre magia. Mesmo Lenny com suas incontáveis magias proibidas e perdidas, não podia usar magia de teletransporte. Era uma habilidade que apenas os melhores magos podiam usar. Quanto mais Lenny aprendia sobre o estranho garoto de cabelo vermelho, mais interessado ele ficava em seu passado. O menino parecia ter 20 anos no máximo, mas tinha habilidades que levaria anos para aprender. Talvez ele estivesse usando um feitiço para se fazer parecer mais jovem, pensou Lenny. Se fosse esse o caso, Lenny iria querer descobrir seu segredo ainda mais. Até mesmo Lenny pode parecer ter no máximo 40 anos, quando na verdade tinha mais de 100 anos. Antes de o grupo partir, Lily deu a cada pessoa um cavalo próprio. O local de caça escolhido ficava bem longe da cidade.
Isso foi feito de propósito, apenas no caso de algo acontecer. O grupo seguiu para a floresta que os levaria a uma velha cidade abandonada. A cidade já foi vibrante e cheia de gente, mas uma guerra entre o reino Alore e o reino Bentley fez com que a cidade ficasse em ruínas. Quando a Praga das Sombras chegou e o tratado foi assinado, a guerra parou, mas a cidade nunca foi reconstruída. No final, as bestas assumiram o controle e criaram ninhos na área, tornando-a agora um dos campos de caça de Kelberg. No caminho para o campo de caça, eles tiveram que passar por uma floresta. O grupo seguia pela trilha. Berg assumiu a liderança com Lily, Arklene um pouco atrás dele. Em seguida, havia o Grêmio Lago Sereno e seus arqueiros e, finalmente, Rai, Jack e Gary. Todos fiquem em alerta, Lily disse. Não acredito que a Praga das Sombras seja tão honrada quanto afirmam. Há uma grande chance de emboscada. Eva e os outros membros do Grêmio engoliram em seco. Eles não podiam deixar de olhar constantemente ao redor, tensos como se esperassem que algo aparecesse a qualquer segundo. Na verdade, os duelos não eram tão incomuns em tempos de guerra. Se dois exércitos tivessem a mesma força e os dois líderes soubessem disso, em vez de sacrificar uma grande quantidade de seus soldados, cada reino colocaria seu melhor lutador. E mesmo se a guerra continuasse de qualquer maneira depois do duelo, o lado vencedor frequentemente receberia um grande aumento de moral após derrotar o melhor lutador do inimigo. Mas havia regras não escritas quando esses duelos aconteciam. Ninguém deveria se envolver na luta entre dois guerreiros. O que o demônio sugeriu é um desses duelos, mas a questão na mente de todos era se um lacaio da Praga das Sombras seria capaz de manter sua palavra. Ei, Rai, você pode usar o seu olho, certo? Gary perguntou. Então você não pode nos dizer se eles estão se escondendo ou não. Temo que isso só funcione para criaturas de nível baixo. Por exemplo, quando estávamos lá embaixo, a cobra babosa conseguiu esconder sua presença de mim. Sinto que quanto mais forte a besta, mais difícil é encontrar elas. A palavra de Rai não trouxe nenhuma confiança a Gary. Enquanto caminhava pela floresta, ele também sentiu que algo os estava observando. Gary colocou a mão em sua confiável espada negra. O punho estava enrolado em um pano. Dessa forma, Rai não saberia que era a mesma espada negra que deveria ser mantida afastada dele e Avrion. Embora Gary soubesse que Rai não era estúpido, se Gary usasse a espada uma vez, provavelmente Rai saberia imediatamente o que era e atiraria dele. Gary só o usaria desta vez se suas próprias vidas dependessem disso. Enquanto o grupo continuava a se aventurar mais à frente, eles correram para uma névoa espessa. Cada membro só conseguia ver o homem à sua frente e a trilha abaixo. Então Gary avistou algo em um bosque de pinheiros a cerca de 20 metros de distância. Um desconhecido que parecia uma sombra. A própria sombra parecia ter muitas sombras menores se movendo. A distância era grande e Gary não conseguia descobrir o que era. Há algo à frente. Rai gritou. Embora os olhos do dragão de Rai não fossem capazes de detectar a criatura, sua visão era um pouco melhor do que a de Gary. Entre em formação, gritou Lily. O grupo então se amontoou e formou um círculo, certificando-se de que estavam protegidos de todos os lados. Berg se certificou de que Lily ficasse atrás dele. Ele faria o possível para proteger Lily a todo custo, era sua missão, afinal. O que você vê? Lily perguntou. Rai apontou na direção da figura na névoa. Não sei, não tenho certeza do que é, a névoa é muito densa. O grupo então começou a se mover junto lentamente para onde Rai apontou. Eventualmente, os outros puderam ver a mesma figura sombria, mas quando se aproximaram, a figura havia desaparecido rapidamente. Parece que fugiu, Eve disse. Você acha que estava aqui por nós? Nick perguntou. Muito provavelmente, respondeu Lenny. Possivelmente é um batedor do inimigo. Até mesmo esta névoa é estranhamente densa. O grupo seguiu em frente, permitindo que os cavalos acelerassem o ritmo. O grupo começou a relaxar um pouco, pois não haviam experimentado nenhum encontro como o anterior. Eventualmente, o caminho da floresta começou a descer colina abaixo.
Havia um trecho de uma longa trilha que levava a uma área mais aberta. Mas, à medida que se aproximavam do final do caminho, algo emergiu da névoa e bloqueou seu caminho. Era uma figura em forma humana, mas não se parecia em nada com um ser humano. Era uma besta que parecia ter sido misturada com outras bestas. Olhos por todo o corpo, variando em tamanhos e formas. Membros múltiplos de diferentes partes de bestas diferentes. Todos parem! Lenny gritou. Não se mexam, se alguém se mexer, morreremos. Mi-Dragon System, capítulo 216, falha da infecção. O que quer que fosse a criatura que estava na frente do caminho deles, não parecia uma besta, mas também não parecia um humano. O que é isso? Lily perguntou horrorizada com a visão daquela coisa. Creio, mas não tenho certeza, que isso é um verdadeiro infectado que falhou, disse Lenny. Se eu estiver certo, ele arranca as partes de seu corpo e arremessa contra seus inimigos. O problema é que o sangue que escorre dele é mortal. Rai e os outros haviam encontrado um verdadeiro infectado antes. Era o pai de Rai, uma pessoa que teve seu interior completamente dominado pela praga das sombras. Uma criatura envolta em sombras e quase impossível de matar. O conhecimento comum era que, se a praga das sombras fosse incapaz de transformá-lo, ela mataria seu hospedeiro, mas às vezes havia pessoas que estariam no meio termo. Seus corpos não foram capazes de suportar a mudança feita dentro deles e, eventualmente, eles se transformaram nisso. Comendo qualquer animal que encontrassem, fazendo com que ele se tornasse parte de seu próprio corpo. A criatura não parecia forte, pois era pequena, mas pelo tom da voz de Lenny, todos perceberam que ele estava falando sério. Ninguém se move, disse Lenny, apenas defenda e esteja pronto para que ele jogue algo em você. Eu vou me mover primeiro. Lenny então guiou seu cavalo em direção à besta. Imediatamente, a besta rasgou um de seus próprios estranhos membros de besta e o arremessou em Lenny. Lenny então balançou sua mão e uma imensa pressão de vento seguiu fazendo com que o membro fosse jogado para longe. O membro caiu no chão, ainda se contorcendo como se estivesse vivo. Ark era o mais próximo na frente e moveu-se para o lado direito da besta, segurando seu florete na mão. Mas antes que Ark pudesse alcançar a besta, ele arrancou outra parte de seu corpo. Desta vez arrancou um rosto que estava grudado em seu estômago e jogou-o em Ark. Ark preparou sua espada e estava prestes a cortar o rosto ao meio. Não faça isso! Lenny gritou. Ark conseguiu se afastar, mas o rosto ainda estava vindo em sua direção. Antes que o rosto pudesse alcançar Ark, outra forte força de vento derrubou aquele rosto, só que desta vez veio de Lily, que estava com a varinha na mão. O rosto de Lenny estava tenso, o suor escorria de sua testa. Então Lenny avançou, mas desta vez ele foi muito lento, bloqueando o projétil. Um dos membros da besta conseguiu acertá-lo e pousou no rosto de Lenny. Todos fiquem parados, todos vocês! Lenny gritou. Ele então lançou a magia que envolveu suas mãos e puxou o membro de seu rosto, transformando-o em pó. Quando ele se levantou, os outros puderam ver seu rosto coberto com seu próprio sangue. Você está gravemente ferido? Lily perguntou. Estou bem, respondeu Lenny. Eu tenho uma magia especial que pode neutralizar o veneno, mas temo que não seja o mesmo para todos vocês. Assim como Lenny havia dito, parecia que a besta atacaria apenas aqueles que ousassem se mover. Mas se eles não se movessem, eles não poderiam mais progredir. Rai, Gary e Jack eram os que estavam mais distantes da besta e dos outros. Não havia muito que pudessem fazer para ajudar. Enquanto Eva e os arqueiros do Lago Sereno permaneceram imóveis. Não querendo mover um músculo com medo de morrer no momento seguinte. Por que tivemos que fazer essa missão estúpida? Eve chorou. O próprio Mick lamentou sua decisão gananciosa. Parecia tão fácil na época, mas nunca em sua vida ele pensou que encontraria algo assim. Enquanto isso, Berg continuou parado na frente de Lily, empunhando um grande machado. Suas mãos tremiam não de medo, ele poderia até estar ficando cansado de segurar a arma pesada naquela mesma posição, mas ele não estava disposto a se mover, determinado a proteger Lily.
Rai, isso é bobagem. Não podemos fazer alguma coisa? Gary perguntou. Claro, Rai tinha ideias para lidar com a besta, mas não tinha certeza se poderia fazer isso sem se sujar com sangue daquilo. O estilo de luta de Rai não era exatamente o melhor quando se tratava de lutar contra algo assim. Se Rai não foi capaz de rasgar ou socar a criatura, então tudo que o deixou foi magia. Mas por alguma razão, enquanto Rai estava assistindo Lenny lutar, ele percebeu que Lenny não usou magia na criatura e provavelmente deveria ter uma razão por trás disso. Certamente um homem com suas habilidades mágicas saberia pelo menos um ou dois feitiços de fogo. Rai! Gary gritou e sem perceber ele mexeu as mãos. A besta então arrancou outro membro dele e o arremessou contra Gary. O membro voou rápido e furiosamente quando parecia que ia atingi-lo, de alguma forma, Gary sacou sua lâmina negra e o cortou. Um pedaço de sangue respingou no rosto de Gary, mas não pareceu surtir efeito. Gary teve uma ideia que isso poderia ser uma habilidade da espada negra. Por algum motivo, ela poderia anular os efeitos. E se os efeitos dessa criatura fossem seu sangue venenoso, assim que sua lâmina tocou o sangue, ela não era mais venenosa. Gary então continuou a avançar na direção da besta que estava gritando de raiva. Não, espere, seu retardado! Lenny gritou, mas Gary o ignorou, continuando a avançar. A criatura, ao ver alguém se mover tanto na frente dele, começou a entrar em um frenesi. Ele começou a rasgar todas as partes de seu corpo e arremessá-lo não apenas em Gary, mas também para todos os lados. Rai começou a atirar bolas de gelo após bolas de gelo nas coisas que vinha voando em sua direção, fazendo seu melhor para proteger os membros do Lago Sereno. Rai estava bem usando seu punho para disparar loucamente feitiços e Ark foi capaz de se esquivar da maioria dos ataques com seu trabalho de pés. Lily foi capaz de acertar os primeiros com sua magia de vento, mas ela demoraria um pouco para lançar seus feitiços. Eventualmente, um membro que Lily não conseguiu bloquear estava voando na direção dela. Foi quando Berg se atirou na frente de Lily, sendo atingido pelo membro bem na garganta. O membro explodiu com o impacto e sangue espirrou por todo o corpo de Berg. Seu corpo então desabou no chão, imóvel na lama. Mi-Dragon System, capítulo 217, fardos para carregar. Gary continuou a avançar, ignorando completamente os que estavam atrás dele. Ele finalmente alcançou a criatura e continuou a golpear com sua espada negra até que a criatura finalmente caiu no chão. Só então, quando a criatura morreu, Gary ficou sabendo de tudo o que acontecera ao seu redor. Sem qualquer hesitação, Berg pulou na frente de Lily para salvar a vida dela. Era seu dever. Assim que o sangue entrou em contato com a pele de Berg, ele morreu em questão de segundos, talvez antes mesmo de seu corpo atingir o chão. Lily olhou para Berg em estado de choque. Berg era o guarda de Lily desde que ela conseguia se lembrar. Mesmo quando ela ficava perambulando pelo castelo quando criança, Berg sempre esteve lá para ela, certificando-se de protegê-la de estranhos, de valentões, do mundo exterior e agora, de repente, ele estava morto. Lily não seria capaz de ouvir a voz de Berg nunca mais. Lily então puxou lentamente sua varinha e começou a andar até a besta que estava deitada no chão. Ela lançou um feitiço e ergueu o corpo sem vida da besta no ar e o jogou no chão rapidamente enquanto ela chorava de raiva. Mas não importava o que fizesse, ela não se sentia melhor, não conseguia mudar o fato de que Berg estava morto. Lenny, você pode fazer alguma coisa? Lily perguntou enquanto olhava para ele com o olho meio morto. Lenny foi até Berg. Ele está morto, não posso trazer os mortos de volta à vida. Lily se ajoelhou ao lado do corpo de Berg e começou a chorar. Sinto muito, Lily, eu disse Gary. Lenny se aproximou de Gary e colocou a mão grande em seu ombro. Não é sua culpa, mas da praga das sombras. Mas eu deveria ter ouvido você, você estava certo, disse Gary.
Talvez, mas se você não tivesse avançado e matado a criatura, talvez ainda mais pessoas teriam morrido, nunca se sabe. Mas talvez se eu fizesse algo diferente, ele não teria morrido, eu poderia tê-lo salvado. Não diga essas palavras, Gary, disse Rai com uma voz ligeiramente zangada. Ele sabia dos riscos quando se juntou a esta missão, todos nós sabemos. Nós lutamos por uma razão e pessoas morrem todos os dias neste mundo. Pelo menos ele morreu protegendo alguém de quem gostava. Alguns nem conseguem fazer isso. Vocês viram os perigos, Lene disse. Devemos voltar. Não ou. Lily gritou. Continuamos avançando, toda essa viagem não vai ser em vão. Se Rain não conseguir derrotar o Homem-Demônio, eu o farei. Juro isso, mesmo que seja a última coisa que eu faça. O clima era sombrio e em respeito à vida de Bergs, eles decidiram construir uma pequena cova. Não havia tempo para levar seu corpo de volta para a cidade. E se eles deixassem seu corpo, seria apenas comido por bestas. Jack cavou uma cova usando sua grande espada e depois colocou o corpo dentro dela. Rai cortou uma grande árvore e a enfincou profundamente no solo para marcar onde Berg foi enterrado. O grupo orou por Berg assim que terminaram. Eles continuaram em sua jornada. A chuva começou a cair, como se o céu soubesse como eles estavam se sentindo. Durante a viagem, Gary permaneceu em silêncio, algo que era incomum para ele. Ele sentiu como se seu coração estivesse um espinho atravessando ao meio, pois a morte de Berg era um fardo pesado para ele carregar. Ele realmente acreditava que tinha sido o culpado de tudo. Eve e Mickey estavam lutando com a decisão de abandonar a missão por completo. Lily, de fato, deu essa opção a eles depois que acabaram de testemunhar a morte de alguém. Ela até disse que ainda iria pagá-los mesmo assim. No entanto, a única coisa que ela não podia garantir a eles era uma viagem de volta segura. Se o Grêmio Lago Sereno fosse viajar de volta, eles continuariam em frente, o que significa que ninguém estava lá para protegê-los. No final, o medo levou a melhor e eles decidiram que era melhor ficar com o grupo atual do que voltar por conta própria. Com Berg menos, a formação mudou ligeiramente, seguindo a sugestão de Lene. Lene e Hayark cavalgariam na frente. Enquanto Lily ficaria cercada por Mickey e os arqueiros e, finalmente, Gary e Jack guardariam as costas do grupo. De repente, Ray avistou algo no céu com seus olhos do dragão. Era de cor roxa, o que significava que era uma secla da praga das sombras. A besta tinha uma cabeça longa e fina com asas pretas. Um abutre duende, Lene disse. Muito provavelmente um batedor enviado pelo Homem-Demônio. Melhor matar essa coisa rápido. Arqueiros, é hora de vocês agirem, ordenou Lily. Cada um dos arqueiros preparou o arco e disparou flechas para o ar na criatura. As flechas acertaram com precisão e momentos depois o corpo do abutre caiu no chão. Espero que seja o único, disse Lene. Mas então, mais 2 abutres apareceram, desta vez mergulhando direto em Ray e os outros. Ao descerem, eles esticaram as garras, prontos para rasgar a carne de sua vítima. No entanto, os pássaros não conseguiram passar nem mesmo pela primeira linha de defesa. Ray saltou de seu cavalo e deu um soco nos corpos dos 2 abutres ainda no ar, fazendo eles irem direto ao chão. Eles sofreram mortes instantâneas. Não, esses são muito fracos, disse Lene. O pior ainda está por vir e com certeza, um grupo de 8 cães raivosos saiu do mato, todos num nível intermediário. Durante todo esse tempo, o grupo lidou com cada um deles com rapidez e eficiência. Ray se perguntou se o Homem-Demônio realmente desejava lutar com ele em um duelo 1 contra 1, ou estava só maquinando com a praga das sombras apenas para matá-los. Depois de cavalgar por mais um tempo, eles não tiveram mais encontros e finalmente chegaram à cidade abandonada. Havia edifícios desmoronados e pedras quebradas por toda parte, e no centro, um único poço seco. Já não restava muito da cidade. Onde devemos encontrar o Homem-Demônio? Mickey perguntou. Tudo que foi dito era para nos encontrarmos na cidade, nada mais, respondeu Lene. Olha ali, Eve disse apontando para uma colina próxima na periferia da cidade. Uma figura escura estava em cima.
Eu acredito que esse é o nosso homem-demônio, disse Lenny. Mi-Dragon System, capítulo 218. O duelo começa. O grupo olhou para bem longe, para o homem-demônio parado no topo de uma colina. Ele ainda tinha uma aparência semelhante a Kirai e os outros viram desde a última vez que se encontraram. Tinha cabelo encaracolado todo bagunçado e usava roupas e calças esfarrapadas. Ele parecia ter acabado de escapar da prisão e ainda não encontrou um lugar para se limpar. É definitivamente ele. Lily gritou. Vamos avançar. Com isso, Lily assumiu o comando e saiu pela cidade em direção à colina. Os outros a seguiram. Os cavalos mantiveram o ritmo e ficaram um pouco atrás da própria Lily. A figura no topo da colina ficou imóvel, mas assim que o grupo atingiu o sopé da colina e começou a subir, a figura se virou e fugiu. Lily continuou avançando, ignorando a chance de uma emboscada. Lily, vai mais devagar. Gary gritou. Vamos na frente. Mas Lily ignorou Gary e continuou em frente. Quando ela finalmente alcançou o topo da colina, seus olhos estavam fixos em um local que ela nunca tinha visto antes. O resto do grupo chegou e ficou olhando para o local à sua frente. O que é isso? Eve perguntou. As terras do outro lado da colina pareciam para eles como se estivessem olhando para outro mundo. A floresta estava cheia de árvores mortas. Não havia sinal da grama verde e o rio que fluía estava cheio de lava vermelha brilhante. Como isso pode ter acontecido? Disse Lily. A terra parece com as partes onde a praga das sombras já assumiu o controle. Por que não descobrimos isso antes, quando estava bem na nossa porta? Meu palpite é que tem algo a ver com o anjo celeste, disse Ark. Eles provavelmente mantiveram isso em segredo dos outros. O homem-demônio Gary apontou para o rio de lava. O homem-demônio estava lá com seu martelo na mão, olhando para o grupo acima da colina. Então ele começou a se dirigir mais fundo na floresta morta. Vamos, não podemos deixá-lo escapar, disse Lily antes de descer a colina. Quando o grupo chegou ao rio de lava, não havia qualquer sinal do homem-demônio. Tudo que sabiam era que ele havia se aprofundado na floresta. Porém, assim que pisaram na terra morta, cada membro sentiu um arrepio na espinha. Eles estavam agora no território da praga das sombras e cada um deles podia sentir a aura de morte vindo das coisas ao seu redor. O grupo decidiu que seria melhor seguir o curso do rio. Foi um bom ponto de referência para saber onde eles estavam para não se perderem e também foi uma boa fonte de luz. Depois de descer o rio por um tempo, eles avistaram um templo. O templo tinha a forma de um arco com um pilar de cada lado, parecia ser feito de pedras talhadas de forma muito grosseira. Ao olhar mais atentamente para o templo, parecia que o grupo era capaz de ver rostos humanos lá dentro. Como se corpos humanos tivessem sido infundidos com as pedras. Parado logo abaixo do arco estava o homem-demônio e ao seu lado estavam duas figuras completamente cobertas por sombras. Ambos eram humanos verdadeiros infectados e eram tão poderosos quanto o último que Rai e os outros encontraram. Demorou bastante e o homem-demônio disse. Bem-vindo, garoto ruivo. Ele sorriu para Rai. Você está pronto para o nosso duelo? Rai acenou com a cabeça e avançou, sem demonstrar medo. Ele estava confiante em suas habilidades, mesmo que não pudesse derrotar o homem. Tinha a confiança de que poderia definitivamente escapar. Este deve ser um duelo justo, Lily disse. Diga a seus homens para se afastarem. Esses dois não trabalham para mim. Eles são os protetores deste lugar para a praga das sombras. Talvez vocês humanos, que adoram um único Deus fraco, não entenderiam, mas nós somos nosso próprio povo. Muitos deuses reais vivem na terra pela praga das sombras. Não viemos aqui para te ouvir, Lily disse, especialmente alguém que afirma ser livre, mas é escravo da própria praga das sombras. O homem-demônio começou a rir. No entanto, este chamado escravo solitário já foi capaz de causar tantos danos ao seu reino, bem debaixo de seus narizes. É apenas uma questão de tempo até que a praga das sombras cubra toda a terra. Lenny começou a sorrir. O que é tão engraçado, velho? Não sou um homem velho, mas é engraçado como você parece confiante quando todo o seu poder vem de um item emprestado, disse Lenny.
Este menino aqui tem verdadeira força e é por isso que ele vai vencer, Lenny falou enquanto dava tapinhas nas costas de Rai. Mande os verdadeiros infectados embora e começaremos o duelo, disse Lily. Como eu disse, eles não vão interferir. O demônio acenou com a mão para os dois e eles se moveram um pouco para trás, ainda parados ao lado do templo. Eve ordenou que os arqueiros e ela mesma cercassem os verdadeiros infectados. Caso houvesse qualquer sinal de movimento durante o duelo, eles seriam capazes de agir imediatamente. Lentamente, Rai começou a andar para frente e o homem-demônio fez o mesmo. Os dois inimigos agora estavam separados por apenas 1,5 metro. O homem-demônio então ergueu seu martelo do dragão para o céu e ele começou a brilhar. A área ao redor deles de repente começou a emitir calor. As chamas do rio de lava próximo começaram a jorrar e tremer de forma insana. Os pilares atrás do homem-demônio começaram a brilhar em brasa. Então todas as chamas começaram a entrar no martelo e ao mesmo tempo entrar no homem. O vapor podia ser visto saindo da pele do homem. A temperatura do ar havia subido vários graus. É aqui o seu túmulo, o homem-demônio disse. Você nunca deveria ter concordado com esse duelo. Mi-Dragon System, capítulo 219, Chamas do Demônio. O calor emitido pelo homem-demônio era tão forte que estava afetando o ar ao seu redor. Os outros não conseguiram evitar o calor e ficaram parados suando. Alguns dos arqueiros do Grêmio Lago Sereno mal conseguiam ficar de pé. Embora Rai permaneceu lá ainda não afetado por isso. O calor não o incomoda? Disse Lily. Desconhecido para os outros, Rai estava ativando seu atributo gelo ao redor de seu corpo, mantendo sua temperatura corporal baixa. Os dois ficaram ali olhando um para o outro como se esperassem que um deles desse o primeiro passo. Meu martelo do dragão contra o lacaio do ser divino, o homem-demônio disse. Eu me pergunto qual é o mais forte. Você pode ter sido abençoado com poderes por ela, mas não é nada comparado aos poderes de um dragão. O homem-demônio começou a lamber os lábios enquanto olhava para Rai. Enquanto Rai continuou a ativar o seu atributo gelo. Parecia que o homem-demônio estava simplesmente ganhando tempo, talvez esperando que Rai se desgastasse com o calor. Continue parado aí, você vai ficar bem tostado. Então Rai rompeu para frente usando uma força imensa em suas pernas, arrancando pedaços do chão enquanto corria para frente. Rai alcançou rapidamente e agarrou o homem-demônio pela garganta levantando-o no ar. O poder de um dragão, você diz. Vamos ver o quão forte esse martelo realmente é. Rai continuou a apertar com mais força o pescoço do homem-demônio. O homem-demônio estava lutando e parecia que o duelo iria terminar em um instante. No entanto, o martelo na mão do homem-demônio mais uma vez começou a brilhar, ainda mais forte dessa vez. O homem-demônio rosnou de raiva e o calor ao redor dele ficou mais intenso. Rai não teve escolha a não ser deixar o homem-demônio e, ao mesmo tempo, uma onda de choque escaldante empurrou Rai para trás alguns metros. Embora Rai tenha sido capaz de bloquear a onda de choque, não foi o mesmo para os outros. Todo mundo fique atrás de mim! Lenny gritou. Lenny começou a lançar um feitiço e suas mãos começaram a se iluminar com orbes luminosos começando a cercá-lo. O grupo se moveu atrás de Lenny conforme ele pediu. Quando a onda de calor finalmente alcançou Lenny, um grande círculo de barreira mágica apareceu, fazendo com que o calor se desviasse do grupo. Vendo isso, o homem-demônio bateu com seu martelo no chão, fazendo com que um pedaço de rocha se erguesse no ar. Ele então bateu na rocha novamente com o martelo, arremessando o pedaço de rocha em Lenny. O projétil voador pegou Lenny desprevenido e ele demorou muito para reagir, mas Jack ficou entre eles e rebateu a grande pedra com sua espada larga. Eles violaram o duelo. Lily gritou. Todos se preparem para o combate. As ações do homem-demônio mostraram claramente que ele nunca teve a intenção de lutar apenas contra Rai. Agora os olhos do homem-demônio estavam focados em Rai. Ele avançou, mas Rai colocou as duas mãos no chão e lançou sua habilidade de prisão de gelo. No entanto, o calor que vinha do homem-demônio era tão forte que mal o segurou por um segundo.
Quando o homem-demônio se aproximou, ele golpeou Rai com seu martelo. Ao mesmo tempo, Rai usou toda a sua força para combater o martelo. Quando os dois colidiram, causou ondas de choque, mas houve um claro vencedor e esse foi o martelo. O braço de Rai foi empurrado para trás com a força do impacto e todo o seu corpo girou e caiu no chão. O homem-demônio aproveitou a oportunidade para atacar novamente, levantando o martelo no ar e se preparando para acertá-lo na cabeça de Rai. Mas então, uma lâmina negra voou pelo ar, passando por Rai e se cravou no ombro do homem-demônio. Era a lâmina negra de Gary. O homem-demônio uivou de dor e começou a cambalear para trás. As chamas e o calor ao redor do homem também começaram a diminuir. Essa é aquela espada negra estranha? Rai pensou. Rai tentou se levantar ao ver isso como sua oportunidade, mas ele estava mais ferido do que tinha pensado, cambaleando para trás e caindo sobre um joelho. Lily então avançou com sua varinha na mão e lançou um feitiço. O homem-demônio fez um movimento leve com o martelo, e uma forte força atingiu Lily, jogando-a para o lado em uma árvore. Ela caiu no chão, imóvel. O homem-demônio então puxou a espada de Gary e jogou-a para o lado. Os arqueiros dispararam flechas no homem-demônio. No entanto, agora as chamas e o calor do homem-demônio voltaram mais uma vez. Com um golpe de seu martelo, uma linha de chama saiu queimando as flechas. Ark e Mickey foram os próximos dois a se arriscarem contra o homem-demônio, mas com um simples golpe no chão, pedras voaram por toda parte, jogando os dois para trás e para longe dos outros. O homem-demônio mais uma vez voltou sua atenção para Rai. Quando ele começou a andar na direção dele, Lenny deu um passo na frente do homem-demônio. Vendo que Lenny não tinha arma, o homem-demônio não teve medo. Ele balançou o martelo mais uma vez, mas Lenny conseguiu agarrar o martelo com as mãos nuas cobertas de magia. Mas o que? O homem-demônio disse. Mas a outra mão do homem-demônio ainda estava livre. Lenny precisou de ambas as mãos para segurar o martelo. Quando o homem-demônio deu um soco em Lenny, ele se preparou para o impacto, mas o golpe nunca veio. Agora parado ao seu lado segurando o outro braço do homem-demônio estava um grande lobisomem de pelo branco. NWRGHHT de Jack disse. Embora ninguém compreendesse o que Jack dizia, uma pessoa há muito que tinha percebido o que ele queria dizer. Gary pegou a espada negra do chão e avançou pelas costas do homem-demônio, apunhalando-a no estômago. As chamas e o poder do homem-demônio começaram a se apagar. E agora Rai já tinha conseguido se recuperar completamente.